Olá, seja muito bem-vinda ou muito bem-vindo à aula de recheio de creme de limão siciliano para bolos, uma aula da escola online de confeitaria Dolciri. Essa receita que você está prestes a aprender é uma das queridinhas dos meus clientes e já foi responsável por pelo menos R$ 40 mil de faturamento em pedidos aqui do ateliê nos últimos 2 anos. Antes que eu me esqueça, assista até o final, porque nesse finzinho eu tenho um recado importante para te dar para quem quer viver da confeitaria, combinado? Vamos para a aula? Olá! Nessa aula eu vou ensinar a fazer um dos recheios mais pedidos de todos, que é o nosso creme de limão siciliano. Essa receita eu criei em cima, pensando num creme de confeiteiro, só que eu queria que ele durasse mais tempo, que ele não rachasse com a mesma facilidade de um creme de confeiteiro e que eu pudesse dispensar gemas para facilitar o preparo, né? Para ser algo um pouco mais rápido de ser feito. Então a gente chegou nessa receita aqui. Você vai ver que ela é super simples de fazer, você só tem que respeitar alguns pontos. Então a gente vai falando um pouquinho mais sobre isso ao longo da aula. Então vamos lá, para começar eu vou pegar uma panela e vou colocar leite condensado e amido de milho. Juntou esses dois e só esses dois, a gente vai misturar, pode ser com uma espátula de silicone, mas preferencialmente com esse fouet, que é um batedor de arame, a gente vai misturar para deixar completamente dissolvido. Se você de imediato já coloca todos os ingredientes na panela, vai ficar muito mais chato de dissolver o amido e provavelmente seu creme vai ficar cheio de gruminho depois. Assim que ele ficou completamente dissolvido, aí sim a gente vai entrar com o restante dos ingredientes. Lembrando que aqui eu tô usando leite condensado semi-desnatado, tanto faz se tá usando o integral ou semi-desnatado, não vai fazer nenhuma grande diferença na sua receita. Eu vou colocar agora o creme. Esse creme aqui eu tô usando um creme de leite fresco, é aquele comprado pronto com 35% de gordura que fica na geladeira do supermercado. Se você não quiser usar esse, você pode usar a versão de lata, você pode usar uma nata, você pode usar inclusive creme de leite fresco caseiro que a gente também ensina a fazer. Eu só não recomendo tanto que você use a versão de caixinha, não porque não funciona, mas porque a caixinha acaba levando uma série de outros ingredientes para compensar o fato de ter menos gordura e, por consequência, o seu creme de caixinha acaba ficando mais gelatinoso. Então, por conta disso, eu preferi evitar. Então, eu vou colocar aqui todo o creme de leite fresco, meu leite, que eu tô usando integral. E agora, a gente vai cozinhar essa mistura aqui no fogo médio, mais ou menos. Não é legal fazer em fogo alto, porque como tem amido, pode acabar pegando no fundo, né, deixando um pouco mais cheio de gruminho. E o chocolate vai ficar de fora por enquanto. O limão ou o aromático que você quiser usar, caso seja uma laranja, o limão, a gente vai falar um pouco mais sobre isso no final da aula, eu dou várias dicas sobre a saborização. Você também vai entrar com ele nesse momento. E eu vou entrar com ele só com as raspas, então eu vou raspar só a parte colorida. Se você raspar a parte branca, pode acabar amargando a receita. É legal colocar desde o momento para ir a panela, porque assim você aumenta a infusão, vai ficar uma infusão muito mais aromática do que se adicionar o cítrico só no final do preparo. E aí a quantidade aqui que você vai colocar é bem livre. Eu vou usar um pouco mais da metade, porque esse meu limão ele tá muito aromático, ele tá bem maduro. Então você pode usar aí o que você preferir. Quanto mais raspa de limão você colocar, mais presente fica o perfume do limão. Isso aqui não vai interferir a sua textura, então fica bem livre em relação a isso. Agora eu vou ligar o meu fogo no fogo médio e a gente vai cozinhar até que se forme um mingau, uma espécie de um mingau aí. É legal você ter uma noção desse ponto bem claro na sua cabeça. Se você cozinhar de menos, o seu creme, não importa quantas horas ele passar na geladeira, ele vai sempre ficar mole demais. E aí você vai ter que acabar colocando mais chocolate branco para compensar a textura e, por consequência, o seu creme vai ficar com uma textura diferente e com gosto de chocolate branco muito presente. E a princípio a gente não quer isso, a gente quer um gosto bem levinho mesmo, bem cítrico, perfumado do limão. Então, cuidado aqui com o ponto, acerta o ponto na panela, vai ficar bem claro de você ver e só depois a gente vai juntar esse creme aqui no chocolate.
Ó, aqui já deu ponto. Pode ver que quando eu mergulho o fouet e deixo cair, o creme cai e você consegue ver levemente onde ele caiu sem voltar a se nivelar o restante da panela. Não é nítido como um brigadeiro, mas se assemelha mais ou menos a um mingau mais espesso. Ó, vê que ele começa a cair em blocos mais ou menos. Nesse ponto, perfeito. Vai dar mais ou menos 10 minutos, um pouco menos, um pouco mais, depende muito da intensidade do seu fogão e depende mais ainda do volume de receita que você está fazendo. Feito isso, a gente vai despejar esse creme ainda quente sobre o nosso chocolate. Você não pode fazer o inverso, não pode colocar o chocolate aqui, porque senão tem uma chance muito grande do chocolate acabar talhando ou queimando, porque aqui é uma temperatura muito alta, então a gente vai fazer o contrário. Agora, a gente vai dar uma boa misturada nisso, a fim de baixar um pouco mais a temperatura e poder entrar com o limão. Se você entrar com o limão agora, provavelmente pode acontecer também do seu creme talhar. Isso porque o limão talha a partir de 60 graus. Então a gente tem que dar uma mornadinha nessa mistura antes de entrar com o nosso cítrico. Pronto, quando você vir que não tem mais nenhuma pelotinha de chocolate, tá perfeito. Pode ver que ele fica ainda mais espesso, então os blocos caem de maneira ainda mais definida. Aqui eu tava usando o chocolate em gotinhas, se você não quiser você pode pegar em barra e picar fininho. Quanto mais fino você pica, mais fácil de derreter e juntar essa mistura. Depois, agora que já baixou um pouco a temperatura, eu vou entrar com o meu limão, ou com o ácido que você preferir. Lembrando que quanto mais limão você coloca, mais azedo fica o seu creme. Agora sim, meu creme já tá completamente pronto. E agora a gente não pode usar nessa temperatura que ele tá muito mole. Tem que levar pra geladeira. E essa receita aqui você pode usar ela sempre gelada, tá? Então eu vou levar pelo menos 4 horas. Pode fazer no dia anterior, não tem problema nenhum. E você não precisa do plástico em contato porque ele não tem gema. Então ele não vai criar aquela película. Mas, ainda assim, eu gosto de colocar o plástico em contato porque isso vai garantir que não vai criar nenhuma espécie de vapor. E essa água vai depois condensar e cair sobre o nosso creme, vai garantir que vai ter um creme super lisinho e perfeito. Depois que ele estiver nessa textura final, você pode sempre recuperar vindo com uma espátula mesmo, ou se for um volume enorme de creme, você vai para a batedeira e bate com a pá, tá? Com a raquete. Nunca bate após refrigerado com o fouet ou com o globo da batedeira, porque dessa forma você acaba incorporando ar no seu recheio e ele vai ficar muito mole, vai ficar irado, não é isso que a gente quer. Então, vou colocar o plástico filme. Pronto, colocou em contato, vou levar para a geladeira. Lembrando que esse creme aqui é a base para fazer o que eu faço para o recheio do Red Velvet. Então na apostila você também vai ver essa quantidade. Com o creme pronto, eu já te falo quanto adicionar de cream cheese para você poder fazer esse creme depois. Vai para a geladeira. Pronto, o nosso creme já ficou na geladeira umas 4 horinhas mais ou menos. Então, pode ver, eu só vou tirar aqui o plástico filme. Eu levei assim mesmo, tá? Eu não cobri com a tampa. Você pode, ainda mais para ficar mais tempo. Aqui, como era só para demonstrar, eu usei direto o plástico filme. E dá uma olhada como ele fica muito mais firme nesse momento. Pode ver como ele fica muito mais estruturado, ele precisa desse tempo de descanso. E então algumas informações no geral que eu queria dar sobre esse creme para você.
Primeiro, eu não quero fazer com limão siciliano, pode fazer com qualquer outro limão, sempre seguindo essa mesma quantia, sem nenhum problema, qualquer cítrico, na verdade, vai funcionar super bem. Agora, se você for omitir, de fato, o limão siciliano, ou qualquer um da família do limão, for omitir, aí você vai ver na apostila que a gente vai ter uma pequena mudança aí. A gente vai reduzir um pouquinho o leite da nossa receita para compensar. Isso porque o suco do limão, ele é o mesmo processo da gente juntar suco de limão no leite condensado. Você pode ver que ele enrijece na hora. Existe uma espécie de cocção ali. Então, quando a gente tira o ácido dessa receita, ela vai ficar mais macia. Para compensar, a gente reduz um pouquinho do leite. Você vai notar que também funciona super bem. Com esse creme, dá para fazer naked cake, só que, como ele é um creme um pouco mais macio, né, ele é bem cremoso, eu recomendo muito para você fazer em naked cakes menores. Então, eu já fiz naked cake de 21 centímetros tranquilamente com esse creme. Agora, maiores que isso, tem que tomar um pouco de cuidado. Vale a pena você usar ele como recheio e fazer uma cinta com uma outra receita um pouco mais estruturada, para bolos de andar, o mesmo processo. Já fiz com esse creme também, porém você tem que tomar muito cuidado, porque como ele não é estruturado como um brigadeiro ou como uma ganache, o ideal é você usar um recheio bem estruturado. Se você quiser fazer com esse, então faz uma cinta de contenção muito protegida, faz uma cobertura nesse bolo também, senão de fato fica um bolo mais sensível. Outra coisa, você vai ver então na apostila um batalhão de variação desse sabor, sempre considerando esse leite. Você vai lá, tá explicadinho como fazer, e dá pra você fazer de diversas maneiras, seja com laranja, com chocolate, com baunilha, enfim, como você quiser. Outra coisa sobre armazenamento, esse aqui, como ele leva amido de milho, tudo que leva amido de milho não pode ser congelado. Caso contrário, quando você descongela, você vai notar que a textura fica super esponjosa, não fica legal. Então, se você de fato precisar congelar esse creme, eu sugiro que você não faça com amido de milho e faça com farinha de trigo. O resultado não é o mesmo, mas funciona. É só se de fato você precisar muito congelar essa receita. No mais, você pode deixar lá na geladeira tranquilamente por 7 dias, ela aguenta super bem. Em temperatura ambiente, você vai ver na apostila também todas as descrições de cada validade. Então, ele é um produto que aguenta super bem, mas ele não aguenta tanto quanto uma ganache, então cuidado com o que você vai fazer, qual é o uso desse creme. Bom, é isso, qualquer dúvida já sabe, comenta aqui embaixo e eu vejo você na próxima aula. E aí, o que você achou? Essa é apenas uma das dezenas de aulas que a gente tem no curso de bolo festivo dentro da escola online de confeitaria. Além do curso de bolo festivo, a gente tem outros tantos diversos cursos. Tem de macarrão a torta, de bem casado a docinho vegano, de bolo com restrições alimentares a ovo de Páscoa. Também tem dentro da escola outros cursos profissionalizantes como vendas, anúncios, contabilidade e mais um monte. Todo curso com suporte técnico dos professores. E sem contar, é claro, o acesso à comunidade exclusiva de alunos dentro do Facebook. Imagina poder perguntar qualquer coisa a qualquer hora para centenas de confeiteiros e confeiteiras. Bom, tudo isso por uma parcela de menos de R$ 49,00 por mês e 7 dias de garantia. Clique aqui no botão abaixo do vídeo e saiba mais.